Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Vamos começar a nossa videoaula da semana 14. Olha só, terceiro bimestre já, hein? Força, foco, vamos lá? Hoje nós vamos falar sobre probabilidade. É uma continuação sobre contagem, tá bom? Que a gente já estudou na semana 12 e 13. Então agora um pouquinho de probabilidade. Vamos lá? Vamos entender melhor o que é probabilidade e onde que a gente usa? Então vamos lá, olha, a probabilidade tem infinitas aplicações. Desde a antiguidade, ela é usada para calcular as chances de determinado evento ocorrer. Então olha lá, vocês já devem ter ouvido muito essa palavra, probabilidade, não é mesmo? Probabilidade de ganhar no jogo, na loteria, certo? Jogos de azar, né? A probabilidade de ocorrer algum acidente, de chover um certo dia, de se contaminar com um vírus, né? Hoje em dia a gente está falando muito do coronavírus, então muita reportagem a gente ouve falar qual é a probabilidade de eu pegar o coronavírus se eu for em determinado lugar, se eu sair sem máscara, né? Então, probabilidade é um tema muito comum no nosso dia a dia, certo? E nesta videoaula nós vamos aprender a resolver problemas de probabilidade usando o PFC. Quem se lembra aí? Princípio fundamental da contagem. Lembra, no princípio fundamental da contagem, a gente contava todas as nossas possibilidades dentro de um conjunto, né, de um problema ali. E nós vamos usar essas ideias aqui para resolver esses problemas, ok? Então vamos lá? Antes da gente começar para valer, umas dicas. Você já leu o material de estudo? Já assistiu ao vídeo que eu indiquei lá no nosso ambiente online? Lembre-se, é importante vocês estudarem, assistir os vídeos que eu indico, tá bom? E neste caso é bom que você tenha estudado um pouquinho antes de assistir esse vídeo aqui. Vai ajudar você a entender o que eu estou falando aqui, tá bom? Então bora lá? Vamos lá então. Alguns conceitos que a gente tem no nosso material de estudo, vou relembrar eles aqui. A gente viu sobre experimento aleatório. Experimento aleatório é um evento que não podemos prever o resultado. Vou dar exemplo de uma moeda, tá bom? Imagine que um juiz de futebol foi lá, jogou uma moeda. É um experimento que ele fez, certo? Um experimento aleatório. Ele não pode prever se vai dar cara ou coroa. Ele fez esse experimento, certo? Outro conceito que a gente viu, experimento equiprovável. Evento com finitos resultados, todos com a mesma chance de ocorrer. Imagine novamente a moeda que o juiz jogou lá para cima. É equiprovável por quê? Ele sabe que só pode dar dois resultados, ou cara ou coroa, ou seja, é finito. Só existem essas possibilidades, não é infinito, é finito, ok? E todas têm a mesma chance de ocorrer, pode sair cara ou pode sair coroa. Outros conceitos, olha aqui, espaço amostral. Espaço amostral é o conjunto de todos os resultados possíveis de um experimento aleatório. Olha lá, o espaço amostral, a gente usa essa letrinha chamada ômega. É uma letra grega maiúscula. Então, toda vez que ela aparecer, a gente sabe que está falando do espaço amostral, todos os resultados possíveis. No caso da moeda que a gente jogou para cima, qual é o espaço amostral? Sair cara ou sair coroa, certo? Então olha lá, um último conceito, casos favoráveis. São os eventos que a gente espera que aconteça. Ora, o juiz pode esperar que aconteça cara ou pode esperar que aconteça coroa. Então aí depende de cada problema, certo? Então vamos lá. Vamos refletir, olha, para a gente entender esses quatro conceitos. Se eu jogar um dado, qual é a probabilidade de sair a face 1? Imagine aí, você jogou um dadinho para cima. Qual a probabilidade de sair a face 1? Observe só. Jogar um dado é um experimento aleatório. A gente não consegue prever o resultado, certo? Existem várias possibilidades. É também um experimento equiprovável. Por quê? Porque pode qualquer face tem a mesma chance de sair, ok? Olha lá os outros dois conceitos. Espaço amostral. Este é o espaço amostral do dado. Olha, eu jogo para cima, existem quantas possibilidades? Pode sair a face 1, a face 2, a face 3, a face 4, a face 5 ou a face 6. Então, nós colocamos aqui o espaço amostral desse dadinho, são 6 possibilidades, ok? Que caso favorável? Bom, eu tinha feito uma pergunta, eu falei qual era a probabilidade de sair a face 1. Então,
Caso favorável é sair a face 1, é o que eu gostaria que acontecesse. Eu gostaria de saber qual é essa probabilidade. Então, favorável a mim, apenas uma possibilidade, certo? Mas como se calcula a probabilidade? A gente precisa dividir o número de casos favoráveis pelo número de elementos do espaço amostral. Como assim, professora? Espera lá, vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, observa bem. Probabilidade, eu divido o número de casos favoráveis pelo número de casos possíveis. Então, ao jogar o dado lá atrás, lembra? A probabilidade de sair a face 1 é 1 em 6. Olha só, a probabilidade é igual a 1 sobre 6. Por que 1 sobre 6, professora? Lembra que a gente viu que 1 é a quantidade de casos favoráveis e 6 é o total de possibilidades do dado, certo? Este 1 sobre 6, pessoal, pode ser representado na forma de fração, como está aqui, ou também na forma decimal com vírgula lá, 0,16666, ou aproximadamente 16,6%, tá bom? Nós vamos focar na forma de fração, mas se vocês verem algum livro no nosso material, vocês vão ver que existem essas três respostas aí, são todas iguais. Uma na forma de fração, uma na forma decimal e outra na forma de porcentagem, ok? Então vamos lá resolver alguns problemas? Assim a gente aprende melhor, né? A gente aprende na prática. Então vamos lá, o exemplo 1. Imagine, olha lá, um juiz de jogo de futebol lança uma única vez uma moeda para decidir, né, quem começa o jogo. Qual é a probabilidade de sair cara? Nosso espaço amostral, olha lá. Quais são as possibilidades todas? Ou sair cara ou sair coroa. Então nós temos duas possibilidades, dois casos. E quais são os casos favoráveis? Bom, o problema pediu a probabilidade de sair cara. Então, cara é o único caso favorável para nós. Então, é apenas um caso. Então, como fica a probabilidade? Caso favorável em cima, casos possíveis embaixo, 1 em 2. Então, qual a probabilidade de sair cara? 1 em 2, ou 50% de chance. Legal, né? Vamos lá para outro exemplo? Olha o exemplo 2. É o dos dados. Lançando um dado honesto, sem imperfeições, bem feitinho, sem problemas, né? Qual é a probabilidade de sair um valor maior que 3? Então, presta atenção na pergunta, hein? Qual é a probabilidade de sair um valor maior que 3? O nosso espaço amostral, quantos casos tem no dado? Quantas possibilidades? Tem 6 faces, né? Então, são 6 possibilidades de sair aí. E caso favorável é sair as faces 4, 5 e 6, porque eu quero que saia um número maior do que 3. Só pode ser 4, 5 e 6. São 3 casos favoráveis para nós agora, hein? Então, a probabilidade 3 dividido por 6. Olha lá, 3 por 6. Posso simplificar a fração, fica 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 50%. Da hora, né? Então, você tem 50% de chance de lançar um dado de que saia um número maior do que 3, tá certo? Pessoal, lembrando, probabilidade é um cálculo de uma chance, não é uma certeza, né? É uma possibilidade de que isso vá acontecer e de que realmente aconteça na maioria dos casos, ok? Então vamos lá, galerinha, para mais um exemplo. A Juliana tem um jogo que tem uma caixa com bolinhas especiais. Todas são numeradas com números de 3 algarismos distintos. Então, pera lá, são números de 3 algarismos. De repente, 130, 250, né? Números com 3 algarismos. Mas vamos lá. Apenas os números 1, 2 e 3 foram usados para numerar as bolinhas. Qual é a probabilidade de ela retirar de lá apenas uma bolinha cujo primeiro algarismo seja 1? Nossa, professora, quanta informação! Espera aí. É assim, ó. Então, ela tem uma caixa cheia de bolinhas. A gente não sabe quantas bolinhas são, mas essas bolinhas são numeradas, com os números 1, 2 e 3, formando números de 3 algarismos diferentes. Então, de repente, acho que tem bolinha lá dentro com o número 123, a bolinha numerada com o número 231,
certo? A gente só precisa descobrir quantas bolinhas tem lá dentro, né? Então é só a gente ver quantos números a gente consegue escrever usando os números 1, 2, 3, sem repetição e com 3 algarismos, pois é isso que o problema pediu. E lembrando, a bolinha que deve sair de lá, a probabilidade que a gente deve calcular, é as bolinhas que começam com o número 1. Então vamos lá. Olha só, neste caso eu preciso aplicar o princípio fundamental da contagem, porque eu preciso descobrir quantas bolinhas tem lá dentro. Então, eu preciso de números de 3 dígitos. Números de 3 dígitos tem centena, dezena e unidade. Olha lá, tenho 3 opções para o primeiro número, usei uma no primeiro número, sobram 2 opções para dezenas, usei um número para dezena, sobra uma opção para as unidades. Então, eu tenho 6 números possíveis, o que significa que tem 6 bolinhas dentro da caixa dela, da Juliana, certo? Esses são os casos possíveis, existem 6 bolinhas, mas quantas bolinhas começam com o número 1? Olha lá, de novo, o número tem centena, dezena e unidade. Pelo problema, o número só pode começar com o número 1, então o número 1 é a única opção que eu tenho ali. Aí sobra outros 2 números para dezena, certo? O número 2 e o número 3. Usei um da dezena, sobra outro número para unidade, só um. Multiplico as minhas opções. Lembrem-se, o princípio fundamental da contagem diz que eu posso multiplicar as minhas opções. 1 vezes 2 vezes 1, 2 casos favoráveis. Então agora eu tenho os casos possíveis e eu tenho os casos favoráveis. Agora ficou fácil, hein, de eu calcular a probabilidade. É 2 casos favoráveis em 6. Olha lá, 2 por 6. Simplificando, fica 1 por 3, que é a mesma coisa que 33%, certo? Ficou difícil? Não compreendeu muito bem? Vamos ver um outro jeito de resolver este problema? Olha lá, usando um diagrama de árvore. Lembra que a gente aprendeu a usar o diagrama de árvore nas aulas passadas? Então, olha lá, eu posso combinar as bolinhas os números, né? 1, 2 e 3, para encontrar as bolinhas lá dentro. Olha ali embaixo as nossas bolinhas. Bolinha 123, bolinha 132... bolinha 213, bolinha 231, bolinha 312, bolinha 321. E são as únicas possibilidades de combinação que eu tenho para os números 1, 2, 3. Olha lá, garante que eu tenho 6 bolinhas dentro da caixa. A Juliana tem 6 bolinhas dentro da caixa, não é mesmo? E observa ali, só tem 2 bolinhas que começam com o número 1. Que legal! Então são realmente 2 possibilidades em 6, que a gente acabou de calcular lá atrás, usando a probabilidade, certo? Olha lá, bolinha 123 e bolinha 132, certo? Bacana, né? Então, probabilidade eu divido o total de casos favoráveis pelo total de casos possíveis, 2 por 6, neste problema, bem? Galerinha, muito obrigada por assistir a videoaula, tá bem? Por favor, não deixe de entrar lá na nossa sala de aula online, assistir os vídeos que eu indico, ler o material, tá bom? Eu espero vocês lá, qualquer dúvida eu estou lá, podem falar comigo, já deixei meu número de telefone lá para vocês falarem pelo WhatsApp, tá bom? E vocês também podem colocar comentário particular, do jeito que vocês preferirem. Falem comigo, tá bom? Espero poder ajudar vocês nas dúvidas. Ok? E aí eu deixo para vocês umas coisas para vocês refletirem, tá bom? Tchau, até a próxima!